Imagine a sua ave preferida voando nos céus. Para poder voar plenamente, ela precisa das duas asas, certo? Essa é a melhor analogia para a gente entender a integração da energia do feminino e da energia do masculino, como as nossas duas asas. Se uma das asas estiver machucada, estiver ferida, a gente não é capaz de fazer o nosso melhor voo. Então, quando a gente traz isso para a dimensão das empresas, a gente olha para as relações humanas, para os objetivos, para os resultados, a gente percebe que tem horas que a gente é mais demandado usar uma energia de ação mais masculina e horas uma energia mais feminina. Então, assim, só para dar um contexto, primeiro a gente precisa entender que a energia do feminino e a energia do masculino, elas fazem parte da natureza humana, ou seja, todos nós que estamos vivendo nesse planeta, homens e mulheres, temos dentro de nós a energia do feminino e a energia do masculino. O que acontece é que às vezes a gente estimula mais um lado, uma asa, e menos o outro. E a gente sente ao longo da vida que as demandas externas mesmo acabam nos fazendo uma pressão para desenvolver ora uma coisa e ora outra. Mas só para a gente entender então o quanto cada uma pode agregar. A energia do masculino, ela tem a dimensão de direção, de foco, de estrutura, de firmeza, o que é muito útil, muito necessário nas nossas vidas, né? Mas como a gente às vezes usa em excesso essa energia, ela vai para o polo negativo, que é o nosso polo do exagero. Então, por exemplo, o excesso de estrutura pode gerar rigidez. E aí, quando a gente tem uma empresa rígida, com processos extremamente definidos e engessados, a empresa pode se tornar lenta, difícil de se mobilizar quando o mercado muda, né? Ela fica pesada. Então, isso é um exemplo concreto de que algo, quando está no nível adequado, pode ser uma força, né? Eu tenho uma estrutura definida, eu tenho processos claros, eu tenho clareza, isso é bom, é positivo, mas se for em excesso, acaba sendo negativo. Outra questão, no exemplo da energia do masculino, é a ação. Então, a ação é necessária para a gente ter resultado, fundamental. Mas quando as pessoas estão num excesso de ação, elas podem ir para o excesso que gera o aspecto doentio, que é a exaustão. Então, a gente vê tanto hoje, né, burnout, problemas ligados à saúde mental, emocional, que está ligado a esse uso excessivo da energia de ação, de realização, de conquista. Quando a gente olha para o lado da energia do feminino, a gente tem dimensões que são cada vez mais necessárias no nosso ambiente atual, como, por exemplo, a dimensão da escuta, do acolhimento, da nutrição, né? Todo esse lado receptivo do feminino, que é o que fomenta as relações humanas. A gente também tem o que a gente chama do feminino dinâmico, que é o lado mais de movimento do feminino, que traz a criatividade. Então, tudo que é criação vem da energia do feminino. Então, quando a gente quer, por exemplo, que uma empresa seja mais inovadora, eu preciso trazer essa dimensão do feminino, né, de criar, de mobilizar para trazer inovação. Então, a flexibilidade, que é um ponto essencial hoje nas demandas dos colaboradores, inclusive, né, as novas gerações estão demandando muito a flexibilidade, ela também vem da energia do feminino. Então, ela é essencial não só para atender as demandas das pessoas que trabalham nas empresas, que não querem mais ficar tão duras e engessadas, como as próprias demandas do mercado, que cada vez precisa de uma flexibilidade para atender um cliente que tem uma necessidade mais específica, para atender, enfim, as demandas que são mais peculiares. Mas também, se a gente for para o excesso da energia do feminino, assim como o excesso da energia do masculino, a gente pode ter problemas. Então, por exemplo, o excesso de flexibilidade pode gerar o que a gente chama de frouxidão. É tipo, vale tudo de qualquer jeito, né? Então a empresa pode ficar desestruturada, solta demais, né? Então a grande questão é a gente saber ficar no que a gente chama dos polos positivos, né? O polo consciente, as virtudes, as forças dos dois lados, do masculino e do feminino juntos, sem cair nos excessos. A grande questão é que para que a gente tenha empresas potentes, né, voando alto nesse sentido, a gente precisa de pessoas integradas. Então começa sempre pelo líder, pela liderança. Na verdade, quando eu trago isso para cada um dos indivíduos que eu estou conversando, começa sempre em mim, começa sempre em você. Eu olhar e ver como que está hoje a minha integração da energia do feminino e do masculino. Qual que está mais em ação, em movimento, mais saudável? Qual que talvez esteja um pouco adormecida, ou talvez em excesso, e eu preciso dar uma cuidada, né? uma balizada. Essa consciência, esse olhar que é de autodescoberta, ele é muito rico, porque ele faz com que a gente consiga trazer a nossa inteireza para a vida profissional e também para a vida pessoal. Então, vamos trazer uma outra analogia, que são a questão da água.
Se eu tenho uma água fria demais, eu preciso colocar uma água quente para chegar a uma temperatura ideal. Se eu tenho uma água que está quente demais, eu preciso trazer uma água fria para equilibrar também. Então essa dinâmica, né? Se eu estou muito no masculino, rígida, ou talvez até um pouco agressiva em excesso, eu preciso trazer essa energia do feminino para equilibrar. Se eu tiver excessivamente na energia do feminino, eu preciso trazer um pouco mais de foco e direção para me colocar no prumo, né? Então esse olhar para si faz com que a gente consiga estar no nosso eixo, tendo as nossas duas asas potentes, e assim a gente está num lugar de desenvolvedor de pessoas das nossas equipes. Trazer essa consciência, primeira coisa, essa consciência dessa necessidade de integração em cada um, no coletivo, no mercado, e assim a gente traz uma vida muito mais equilibrada, tanto para as empresas como para a sociedade como um todo, né? A sociedade está carente dessa energia de cuidado, que é a energia do feminino. Então, vamos fazer esse movimento de integrar para que a gente possa usar as nossas forças a favor de todas as pessoas e assim também cuidar do nosso planeta de uma maneira que a gente possa olhar para o futuro com mais qualidade. Se esse conteúdo foi rico para você, te convido a se inscrever no canal e também compartilhar com as pessoas à sua volta para que a gente possa ampliar essa integração das energias do feminino e do masculino nas nossas vidas, nos nossos negócios, na sociedade como um todo.